amado irmão, abra sua Bíblia para meditar na palavra de Deus. Hoje é o chamado culto de doutrina, não é? Em algumas igrejas chama-se culto de instrução. Eu prefiro o culto de doutrina, quando aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. A Epístola de Tiago, irmãos, Tiago, irmão de Jesus, não é? É um livro que tem um ensinamento muito prático. Tiago foi usado por Deus para tratar de coisas bem patentes na vida das pessoas, na vida dos crentes, não é? Você pega um livro, por exemplo, de Isaías, Jeremias, a linguagem é muito elevada, no sentido profético, e muitas vezes voltada para o futuro, não é? Mas Tiago não. Tiago é na prática. Mostra como o crente deve viver para agradar a Deus. Glória a Jesus. Então, no texto que lemos, no versículo 19, diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja que conselho tremendo, não é? 3 coisas, ó. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem gente, meu irmão, que é o contrário disso, não é? Não está pronto para ouvir, só está pronto para se irar. Qualquer coisa fica irado, qualquer coisa fica brabo, qualquer coisa fica revoltado, mesmo crente, irmãos. Sabe por quê? Quem vive assim é porque não está vivendo o ensino da palavra de Deus. Então, pronto para ouvir, ou saber ouvir, irmãos, é uma virtude muito grande. Abra sua Bíblia por aí para nós em Provérbios 18, 13. Provérbios 11, 12. Provérbios 11, 12. Vai lá no Antigo Testamento, livro de Provérbios, depois dos Salmos, não é? Capítulo 11, versículo 12. Viu? Diz aqui a palavra: o que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se, fica calado. Porque quando você se cala e o outro fala, você vai percebendo tudo onde ele quer chegar. Outro trecho bíblico, também no livro de Provérbios, muito importante. O livro de Provérbios é um livro de muita sabedoria, muito prático. 13, 3. Provérbios 13, 3. Diz aqui a palavra do Senhor: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, tem o quê? Perturbação. Está vendo? Por isso Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, demorado para falar. Mas tem gente que só está pronto para falar e não quer ouvir. E se alguém diz assim: dê licença, não, agora não, vai falando, porque ele não tem autocontrole, ele não tem o fruto do temperamento do Espírito, não é? Vamos ver ainda no livro de Provérbios. A Bíblia se aprende assim. Provérbios capítulo 21, 23. Passa lá para frente um pouquinho. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Queridos irmãos, aprendamos isto. Quando o homem sabe ouvir, ele vive melhor, ele passa melhor. Quem muito fala, diz o texto, tem perturbação, não é? Porque é o seguinte: as palavras que você diz, ela não pode voltar atrás. Então, a Bíblia orienta como devemos nos conduzir diante das questões, diante das pessoas. Uma coisa que eu aprendi
também com base na Bíblia, não é um versículo, mas tem base nela. É tudo aquilo que nós dissermos deve ser verdade, não é, irmãos? A gente não pode mentir, tudo deve ser verdade, mas nem toda verdade deve ser dita em qualquer tempo, nem em todo lugar. Viu? Já teve gente que morreu porque disse uma coisa que era verdade, mas no tempo errado. Então precisa ter muito cuidado com a palavra do Senhor. Provérbio 18, Provérbio 15, 23 e 28. Provérbios 15, 23 e 28. Eu gosto muito da Bíblia, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Por isso eu estou lendo 50 vezes. Glória a Deus. 23, 15, 23 de Provérbio. Abra a Bíblia. Graças a Deus, estou vendo aqui o adolescente, tudo com a sua Bíblia aberta, meditando, não é? 15, 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Está vendo? Dizer a palavra no tempo. Você não deve falar antes do tempo, nem depois do tempo, mas falar no tempo. 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder. Olha aí. Não fala sem pensar. Não fala por impulso. Entende? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Então, irmãos, o ensino do apóstolo Tiago é muito maravilhoso. Eu já vi alguém acabar amizade por causa de palavras ditas sem pensar. Eu vi em Natal um casamento se acabar, porque o marido disse um palavrão com a esposa. Ela não suportou, o casal já vinha se desentendendo, né? Mas chegou aquele palavrão, foi a gota d'água. Ela se separou dele. Por isso, ouçamos e guardemos o ensino de Cristo através de Tiago. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio ou demorado para falar, e mais ainda, tardio para se irar. Diz a Bíblia que a ira mata o tolo. Está vendo? A ira mata o tolo. Então, meus irmãos, se você tem um temperamento colérico, é aquela pessoa que muito agitada e tal, que fala como alguém fala pelos cotovelos, tenha cuidado. Você pode pagar um preço muito alto. Você pode perder amizades, não é? E você pode sofrer consequências muito ruins para a sua vida, não é? Então, prossigamos aqui. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por que viver irado? Ele está explicando. Porque a justiça do homem, aliás, a ira do homem, não opera ou não dá lugar à justiça de Deus. Isso sabe o que é? É ensino de sabedoria, irmãos. A Epístola de Tiago é um livro que nos ensina a ter sabedoria para viver dentro da igreja, fora da igreja, em casa, no casamento, fora de casa, no trabalho, na rua, em todo santo lugar. É preciso saber se conduzir, e a Bíblia é um manual perfeito de relações humanas. Eu ensinei recursos humanos na universidade, no mestrado, pela graça de Deus, e de vez em quando eu usava a Bíblia, e mostrando para meus alunos de pós-graduação, olha aqui, o manual perfeito de recursos humanos, de relações humanas, não é? Jesus no Sermão da Montanha diz: não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Percebe a sabedoria? Você não quer que grite com você? Não grite com ninguém.
Você não quer que ninguém minta para você? Não minta ninguém. Não é? Você não quer que alguém seja injusto com você? Não seja injusto com ninguém. Você não quer que sua mulher traia você? Você não trai sua esposa. Não quer que seu marido lhe traia? Você não trai sua esposa. Entende? Isso é sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Dê glória a Deus por isso, viu? Porque tem a sabedoria que vem de cima e tem a sabedoria que vem de baixo. E aqui fala nisso também, viu? Então, se a pessoa se ira diante de uma questão, etc., pode entrar numa situação que age pela carne e Deus não opera. No Evangelho tem um versículo que diz: irai-vos e não pequeis. Ah, pastor, nunca posso ficar irado? Pode. Às vezes você tem que ficar irado mesmo. Sobretudo irado contra o pecado, irado contra a injustiça, não é? Você pode. Mas Jesus diz: irai-vos e não pequeis. Você tem que ter cuidado para a sua ira ir até um limite que você tenha o controle. Aí o versículo seguinte, a parte do versículo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A que hora se põe o sol, irmãos? Aqui na região metropolitana. Hein? 5 e quanto? Aqui o irmão de 5h30, 5h40. Pois bem, se você ficar com raiva do seu irmão, só pode ser até 5h30. Até 5h30. Chegou 5h30, pega o celular. Meu irmão, Pai do Senhor, entre nós houve aquele problema, fiquei muito irado com você, não gostei, mas eu quero me reconciliar com você. Pronto. O outro também, se for crente fiel, verdadeiro, também vai se reconciliar. Não é? Mas tem crente que é brabo, irmão. Tem crente que é brabo, ele não tem o Espírito Santo, não. Ele tem outro espírito, viu? Uma vez 2 irmãs brigaram aqui por causa do hino do conjunto. Olha, tem crente que só Jesus entende. Do conjunto cantava desse lado, aquele conjunto cantava daquele. Aí o conjunto cantou um hino que o outro pretendia cantar. A irmã ficou braba. E foi tomar satisfação, e foi uma discussão, e tanta confusão, quase que uma dá na outra. E uma ficou com tanta raiva, ficou na casa da outra no outro dia, dizer desaforo lá. E os vizinhos olhando: menino, isso é crente, é? Isso é crente, misericórdia. Aí a irmã da casa veio falar comigo. Aqui mesmo, pastor Rinaldo, aquela irmã assim, ficou com muita raiva de mim, por causa do hino, o conjunto que eu dirijo cantou, e tal. Eu procurei me entender com ela, ela ficou muito braba, me agrediu com palavras, e foi lá em casa dizer desaforos. E foi, irmã. Ela me disse quem era, eu mandei chamar a irmã. Vem cá. A irmã agiu como crente, como cristã. Ela ficou sem jeito. Não, minha irmã, o crente não é para fazer isso, não. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos exemplo para o mundo. Então você agiu de maneira errada com a irmã, não é? Aí depois eu vou chamar a irmã para conversar com você. Levei as duas ali para aquela sala ali. Então disse: bom, irmão, a irmã trouxe uma queixa assim e tal. E a Bíblia diz que se um irmão tem alguma coisa contra o outro, Colossenses 3,13, se um irmão tem alguma coisa, algum de vós tens alguma coisa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também. Aí aconselhei, mostrei pela Bíblia, abri a Bíblia, que o crente não pode ter um comportamento pelo seu temperamento. Não existe um negócio assim: fulano é temperamental, não é? Fulano é temperamental, ou seja, ele age pelo temperamento. Pelo temperamento. Tem temperamento que é de gente calma, irmão. Aí chama-se temperamento fleumático. É aquela pessoa que vai devagar, quase parando, meu irmão. Se aborrece com nada, não se estressa com nada, entendeu? Bom, não é defeito não, ele nasceu assim. Mas tem uns que são, eu sou sanguíneo, por exemplo, eu sou mais agitado, mas eu sou mais pela calma. Ninguém tem um temperamento só, viu?
sempre tem mais de um temperamento, mas um é dominante. O meu temperamento é mais fleumático, mais da calma, mas eu também sou sanguíneo. Se alguém pisar no meu pé, só Jesus não me guarda. Jesus não deixa não, Senhor. Que a vontade é meter na canela do outro também. Mas Jesus nos abençoe e nos dá a graça para suportar e vamos caminhando, não é verdade, meu irmão? Vamos caminhando. E aquelas duas irmãs, então, eu disse, bem, mas o aconselhamento meu como pastor é que vocês devem se perdoar uma a outra, porque uma estava muito irada. A irmã perdoa, quer pedir perdão? Quero, pastor. E a irmã, quero não, pastor. Quero não, porque se eu disser ao senhor que eu vou pedir perdão agora e vou perdoar, eu estou mentindo. Eu digo, então, na verdade está certo. Para você dizer que perdoa mentindo, é melhor não dizer. Bom, então fazer o seguinte, as irmãs vão para casa, vão orar, está certo? E quando a senhora estiver em condições de perdoar, me procure. Agora saiba de uma coisa, se Jesus voltar e você não estiver perdoado com a sua irmã, você não sobe não, viu? Não sobe. Porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, aquele que aborrece a seu irmão, a irmãzinha estava aborrecendo a outra, viu? Aquele que aborrece a seu irmão, está em trevas, e não sabe para onde vai. Pergunta, está salvo? Tá, não, está perdido. Está em trevas, está perdido. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então quem aborrece seu irmão, está perdidinho mesmo. Jesus voltar, fica. E para complicar ainda a situação de quem aborrece o irmão, 1 João 3,15, olha agora, você vai dizer, é forte. 1 João 3,15 diz, aquele que aborrece a seu irmão é homicida, assassino, e o homicida não tem parte no reino de Deus. É forte, não é, irmãos? É muito sério. Então, meu irmão, nada de dar com cara feia, com raiva por irmão, com outro, porque eu não suporto aquela irmã, não suporto aquele irmão. Como é isso? Ela é irmã de Jesus e você não vai com a cara dela? Ele é irmão de Jesus e você não suporta? Que é isso? Não, meus irmãos, precisamos ter paz uns com os outros. Evangelho de São João, capítulo 13, 14 e 15. Vou lá para evitar citar errado. Evangelho de João, meus irmãos, é muito importante esse ensino do Senhor para nós, não é? Quando Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Aleluia. Glória a Deus. 13, é João capítulo 13, versículo 34. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui é uma coisa compartilhando com a outra, certo? Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Então, queridos, ser cristão não é pregar bem, não é cantar bem, porque isso pode ser um dom natural, não é saber ensinar, não, tudo isso alguém pode ter sem ser salvo. Agora você prova, e tem mais, 35 diz assim, nisto, em amar uns aos outros como Jesus amou, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem pode dizer amém? Então você tem que exercitar a prática do amor, todos nós, diariamente, em casa, na escola, na rua, na igreja, em todo lugar. Temos que viver a prática do amor cristão. Quem não ama está perdido.
Está vendo o que Jesus disse? Eu devo amar o pastor Otávio me amar, você amar o outro, mas não é amar só de maneira humana, não. Amar como Jesus amou. É fácil? É não. É não. Mas aquele que manda cumprir a palavra, se você resolve obedecer, ele te dá graça e poder e sabedoria para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. Voltemos para Tiago, não é? Então, porque a ira do homem, na verdade, não opera a justiça de Deus. Versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Está vendo, irmãos? Rejeitando toda imundícia. O que é imundícia? Todo mundo sabe. Imundícia é coisa suja, é coisa feia, que você não quer que fique na sua casa, não é? A sala imunda, a cozinha imunda, o banheiro imundo, o sanitário imundo, você não quer. Sempre procura lavar, procura limpar, barrer, etc. Na vida espiritual é muito mais sério. Não dá lugar a imundícia. Imundícia na vida espiritual é sinônimo de pecado, de coisa que não agrada a Deus, que leva o crente a se afastar de Deus. O profeta diz: o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Pobreza não separa a pessoa de Deus, riqueza também não separa, se a pessoa for humilde, não é? Nada separa o crente de Deus, a não ser pecado. Portanto, nós temos que ter muito cuidado de evitar toda imundícia, superfluidade e malícia, viu? Eu já vi cada crente malicioso, irmão, cada crente enrolão, mentiroso, enganador. Ao longo dos meus 55 anos de ministério, pela graça de Deus, não é? Já vi cada coisa. Já vi cada coisa, irmãos. Já vi uma mulher chegar no meu gabinete, dizer que adulterou com um obreiro. Não vou dizer não, onde foi, nada não. Mas recebi essa situação. Eu disse: irmã, é muito sério o que você está dizendo. Então, eu vou tomar por escrito a sua palavra, o seu depoimento, você vai datar e assinar. Aceita? Aceito. Graças a Deus sei escrever, não é? Fui para o computador e tomei a palavra dela por termo de depoimento. Aos tantos dias, compareceu no gabinete pastoral, a irmã fulana, então, denunciando o obreiro tal, assim, dizendo que teve um caso com ele. Depois, fiz várias perguntas, ela, enfim, assinou. Disse: olha, irmã, agora, tal dia a senhora esteja aqui, mas fique ali reservada numa sala, porque eu vou chamá-lo. Se ele confirmar, a senhora será liberada logo. Mas se ele não confirmar, ele negar o que a senhora está dizendo, não é? Eu vou chamar a senhora para fazer o termo de acareação. Quando eu fui sargento do exército, irmãos, os oficiais gostavam muito que eu fosse escrivão, vivam? Gostavam que eu fosse escrivão, que eu era rápido na máquina de datilografia. Enquanto outros escrivães, aquela pessoa que estava sendo ouvida, fazia a mão primeiro, para depois passar limpo, eu já ia na máquina direto. Ele terminava de falar, estava pronto para assinar. Então, aprendi a fazer inquérito, sindicância, tudo isso, não é verdade? Aí chamei o irmão. A irmã veio também. Você vê como quando a pessoa não obedece a palavra, o que pode acontecer. Chamei o irmão, disse: meu irmão, lamento muito ter lhe chamado aqui para um caso bastante desagradável. O que foi, pastor? A irmã fulana compareceu aqui e disse que teve um relacionamento ilícito com você. Mentira, pastor! Essa mulher quer acabar com o meu casamento, quer acabar com o meu ministério, não sei o quê, não sei o quê. Pera, irmão, vou fazer o seguinte: assim como eu tomei por escrito a palavra dela, vou tomar a sua também, tá bom?
Fui para o computador e fui fazendo perguntas a ele. Você saiu em tal dia assim? Não, nunca, isso é mentira. Você teve com ela na casa pastoral assim, assim? Não. Teve com ela na... Não, não. Negou tudo, irmão. Negou tudo. Só que antes de ele depor, eu peguei a Bíblia, botei assim. Coloque sua mão aqui em cima da Bíblia. Declare comigo. Eu declaro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que só falarei a verdade. Isso tem valor ou não tem? Diante de Deus é muito sério. Muito sério. Ele negou tudo. Digo, bem, irmão, já que você está negando, eu vou ter que chamar a irmã para ouvir vocês, um de frente ao outro. Isso se chama termo de acareação, para tirar as dúvidas. Chamei a irmã, ela entrou. Quando chegou, eu disse a ela, irmã, senta aí. Olha, minha irmã, tudo aquilo que você disse, eu li para o irmão, ele negou tudo. Irmão, o negócio é muito sério. Ela olhou para ele, irmão, sim, ela foi para o meu gabinete pedir disciplina, viu? Ela foi pedir para ser disciplinada, reconhecer do seu erro. E disse, irmão, eu estou disciplinada, e o senhor quer sair bem dessa história? Onde está o seu caráter, irmão? Não sei o que, aí gritou com a irmã e tal, está mentindo, essa coisa toda. Vamos lá. A irmã, a senhora confirma isso assim, assim? Confirmo. Irmão, você, nego, isso é mentira. Irmã, enfim, todo o depoimento dela eu repeti e passei para ele, ele negou tudo. Agora os dois assinam. Dataram e assinaram. Pronto, a irmã está liberada, obrigado. Eu disse, irmão, já que você disse que ela mentiu, o que você vai fazer agora? Fazer nada, entregar a Deus. Eu disse, se eu fosse você, não entregava só a Deus, não. Eu colocava na justiça. Se ela mentiu, é crime de calúnia, de acordo com o Código Penal. E na Bíblia é um pecado muito grave. Não, mas eu não tenho advogado. Não é problema. Peguei o celular. Doutor Fulano, vem aqui, o advogado da igreja. O irmão está precisando de um advogado, não pode pagar. Tem problema. Fez a procuração para ele na hora. Entrou na justiça. Na comarca lá daquela cidade, sabe? Passaram o tempo e nada, publicou no Diário Oficial, viu? Publicou no Diário Oficial. E nada. Aí o irmão, quando veio falar comigo outra vez, eu disse, irmão, como é que está aquele processo? Pastor, o processo sumiu do cartório. Sumiu do fórum. Rapaz, sumiu, sumiu. Homem, pelo amor de Deus. Como é que o processo some assim, né, Ivan? Alguém tira, né? Se fosse você, entrava com outro processo. Não, não entro mais não. Não entro mais não, porque minha esposa, já falei para ela, ela acredita em mim, está tudo ok. Tá bom. E aí o que é que eu pude fazer, irmão? Disciplinei a irmã a pedido dela. E não disciplinei o irmão, porque ela não apresentou prova material. Entende? Foi só a palavra dela contra ele. Bem, aí ele me pediu para sair da igreja, foi para outra igreja, depois voltou, depois foi outro estado do Brasil, ele foi. Ou seja, e eu tive que dar a carta de mudança, porque não tinha, a ficha dele estava limpa. Porque para eu poder punir uma pessoa tem que ter prova, testemunha ou prova material. Na verdade, eu não sou menino, para depois alguém entrar na justiça contra mim. Mas se lembre que ele botou a mão em cima da Bíblia e disse que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só falar a verdade, não foi? Pronto. Foi embora, dei a carta. 5 anos depois, irmãos, alguém da família ligou para mim e disse, pastor Elinaldo, Deus deu um aperto aqui tão grande no meu irmão, que ele disse,
Eu menti para o pastor Alinaldo. Eu pequei. Tudo aquilo que me acusaram era verdade. Está vendo? A que ponto pode chegar um homem, uma mulher, se não se guiar pela palavra de Deus? Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Entendeu? Então, por isso Tiago está dizendo: rejeite toda imundícia e superfluidade da malícia, não é? E recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar vossas almas. O 22, para terminar. E sede cumpridores da palavra. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Está vendo? Porque se alguém é ouvinte da palavra, como vocês todos estão ouvindo aqui, eu estou falando, estou ouvindo também, os obreiros também, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de que tal era. Está vendo? É muito sério isso, irmãos. Então que Deus nos ajude a não ser apenas ouvinte da palavra, viu? Achar bonita a mensagem, a doutrina, não é? Eu fico vendo, às vezes alguém manda para mim alguns vídeos, né? Aí tem aqueles cantores do reteté, pula, dança, aviãozinho, não sei o que lá, pula, levanta os braços, levanta as pernas, se ajoelha, se levanta. Aí eu procuro a palavra e não tem palavra. Cadê esse irmão? Só faz munganga. E cadê a palavra? Como é que a pessoa vai ser edificada se não tem a palavra? A palavra de Deus, diz a Bíblia, ela é viva e eficaz, mas penetrando que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Viu? Que alimenta a sua alma e a minha, não é feijão, nem arroz, nem biscoito, nem doce, muito menos Coca-Cola, que envenena o organismo. O que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Amém?